Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 15 de outubro. Começando pela Fibria, Fibria acionou uma compra que a gente já havia comentado na última videoanálise de fechamento, que seria na superação dos R$ 19,34. Enviamos essa recomendação de entrada, a mensagem dessa recomendação de entrada através do Investmania. A compra foi executada em R$ 19,35, é uma compra de position, uma compra de médio prazo, e stop em R$ 17,29. Uma operação de 10,6% de risco, tamanho do stop. E o objetivo aí, projetando esse risco, fica na faixa dos R$ 21,41. Abre outra chance de, para quem quer fazer uma operação mais curta, colocar o stop aqui em 18,09. Aí o risco cai para 6,6%, em vez de ser 10,6%, vira uma operação mais de swing trade, dentro da volatilidade desse ativo, e em 18,08, na realidade o preço de gatilho sendo stop, o objetivo vai para R$ 20,62. Então ficando mais abaixo aí o objetivo dessa operação. Mas a gente segue na operação de position em cima da FBR3, falando em termos de resistência dessa ação, resistência importante ali, na verdade intermediária, R$19,91 a R$20, e a mais importante na faixa dos R$21,60, que ainda é acima do nosso objetivo de position nessa ação. BVMF3, aspecto positivo, no pregão de hoje atingiu o objetivo da nossa compra em R$ 13,03, compra executada aqui em R$ 12,51, deu uma patinada aí nos primeiros pregões, mas conseguiu chegar ao objetivo da nossa compra. A BVMF3, então, realização de lucro em cima desse papel. Ela segue em tendência de alta, agora batendo numa região de resistência em torno dos R$13, por isso não buscamos um objetivo muito mais acima. Desafio dessa ação segue dos R$13 até os R$13,24. Para reverter a tendência de alta dela, ela teria que cair e perder esses R$12. LPL4, ativo que a gente está de olho para uma compra um pouco mais agressiva. É uma compra de uma ação que está com a configuração de tendência de baixa num gráfico, deixa eu botar aqui o gráfico semanal. Um grande movimento de baixa, chegando na região ali de suporte, seja de topos anteriores, fundos anteriores, enfim, na região de suporte. A gente olha para o gráfico diário dessa ação, a gente vê uma quebra de tendência. Tinha um topo mais baixo de um fundo aqui, que é o fundo responsável pela mínima da tendência. Esse topo aqui foi superado, quebrou a sequência de topos descendentes e abre a chance de gerar um fundo ascendente. Então a gente estaria arriscando um pouco mais, entrando nesse fundo ascendente, depois de uma longa tendência de baixa, tentando pegar algum repique de alta maior e até mesmo buscando uma saída antes dos R$ 20,50. Então é uma operação que a gente olha ali para o gráfico 60 minutos e conseguir fechar uma hora de pregão acima dos 18,45 aí, principalmente na primeira hora de pregão acima desse patamar, com nova máxima, abre chance de compra e stop abaixo dos 18,01, podendo ficar em R$ 17,99. 18,01 foi a mínima que é atingida, podendo ficar em R$ 17,99 e projetar o risco da operação para cima. Enfim, seria o indício no início de um fundo ascendente, uma entrada ali sendo filtrada pelo gráfico de 60 minutos. Vamos ficar de olho aí na primeira hora de pregão. O DPV3 fechou o pregão bem, alta de 2,77%, formação de fundo, mas é um ativo que a gente vê uma zona de resistência importante ali na faixa de 11,30, 11,50, um pouco mais complicado operacionalmente. A entrada, se fosse fazer aqui nessa região, até o candle perder um pouco de força e eu aguardasse a superação da máxima, ou mesmo não aguardar a superação da máxima, o objetivo já ficaria aqui bem em cima dessa região de resistência importante. Então a gente opta por não fazer essa entrada, mesmo que ela esteja com a formação de um fundo ascendente dentro da tendência de alta de curto prazo, e no médio prazo ainda também segue com a formação positiva. Mas devido à região importante de resistência, optamos por não fazer essa entrada após esse sinal de alta da ODPV3. Aí tem aqui a TIM-P3. TIM-P3, a análise dela é um ativo que está em tendência de baixa de médio prazo, está em tendência de baixa de curto prazo. Logo, qualquer tipo de operação na ponta compradora tem um risco muito maior.
É o primeiro passo a ser falado aí nessa análise. Mas olhando para um gráfico mensal desse ativo, onde é que essa ação se encontra neste momento? Numa região muito importante de suporte, onde era uma baita resistência, depois superou, deu uma bela guinada, voltou para essa região direto, né, com topos e fundos descendentes no gráfico semanal, e chegou nesse nível. A gente olha para o gráfico diário, já começa, caiu, perdeu o suporte, mas já não foi muito abaixo desse suporte, já vai dando uma lateralizada. Se essa lateralização for um pouco maior aqui, em termos de dias, abre a chance de fazer uma compra mais arrojada, contra a tendência, estaria estabelecendo uma leve tendência de alta aqui ao superar os 7,49, então a entrada seria em torno de 7,50 e o stop em 7,07. E aí projetando esse risco aí para cima, o objetivo ficaria um pouco abaixo dos R$ 8,00 nessa operação de compra da TIM P3. Vamos ficar atento aí para a TIM P3 nos próximos pregões. E agora dois ativos que vinham com a grande tendência de alta, mais longa, né, falando num prazo maior, e perderam força. Começando pelo GPA3, o GPA3 queda forte, 7,17% de queda, não é, eu sendo bem sincero, não é de assustar. Pega o mensal dela, a gente já vinha falando desse ativo no vídeo chat, no Investmania, longa tendência de alta, o ativo sai lá da casa dos R$ 24,00, vai lá para 48, 100% de valorização. Mais provável ou é corrigir fazendo correção no preço ou correção lateral no tempo. Não seria um ativo muito interessante para estar pensando em compra neste momento, seja de curto, médio prazo. Então, tanto que não era o nosso foco aí de operações nas últimas, já tem um certo período que a gente não chega a ficar falando dessa ação para pensar em ponta compradora. Ela gerou um grande candle de baixa, gerando aí o início de um pivô de baixa no gráfico semanal. E aí teria suporte mesmo importante na faixa dos R$ 40,00 e mais abaixo aqui R$ 38,19 para se pensar em algum tipo de entrada aí de curtíssimo prazo, swing trade nessa região. E a outra, CSAN3, também, Cosan, tem uma longa tendência de alta. Semanal a gente já vê um grande movimento de alta. Aí abre um gap com candle de indefinição, estilo um bebê abandonado ali com gap de alta, e vem um grande candle de baixa, fecha abaixo do gap, gera topo e perde a mínima da semana anterior, é responsável por um grande movimento de alta aqui no semanal. Então é um ativo que abre essa chance de uma correção um pouco maior, e um ponto mais interessante para se pensar em entrada, perto dos R$ 34,24 seria o ponto mais interessante. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção, pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.